Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical de um pensador chamado William James. A sacada dele foi olhar para a religião de um jeito totalmente diferente. Ele resolveu ignorar as instituições, os dogmas e focar numa coisa só: a experiência de cada um. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é religião? A resposta que vem primeiro à cabeça geralmente envolve igrejas, rituais, livros sagrados, mas a proposta do William James é virar a câmera para outro lugar. E é aqui que o jogo vira. Pensa assim, de um lado tem a religião institucional, com suas regras, sua teologia, toda a organização. Do outro, a religião pessoal, aquela que acontece dentro da gente, nos sentimentos, na experiência solitária, na consciência. Para James, a verdadeira essência da coisa estava nesse segundo lado. Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. Vamos entender que pergunta foi essa tão radical que o James colocou na mesa e que mudou o rumo da conversa sobre o tema. E quem era essa figura? William James. Ele não era um filósofo de poltrona, não. O cara era médico, psicólogo. Ele estava interessado era na vida real, na prática. Por isso, ele deixou de lado as grandes teorias para focar nos estados mentais que a religião de fato provoca em pessoas de carne e osso. E essa citação dele resume tudo de um jeito brilhante. Para o James, no fundo, a relação religiosa é uma conversa de um para um. Todas as organizações, padres, rituais, tudo isso vem depois, é secundário, é essa negociação solitária entre uma pessoa e aquilo que ela considera divino. Bom, com essa ideia em mente, vamos para a segunda parte e mergulhar um pouco mais fundo nessa distinção, nessas duas faces da religião. E aqui está a própria definição do James. É reveladora. Repara nas palavras que ele escolhe: sentimentos, experiências, solidão. O que ele está dizendo é que o laboratório para estudar a religião não é a igreja, não é o templo, é a alma humana. O foco dele era totalmente nesse ramo pessoal. Ele estava interessado naqueles sentimentos mais crus, sabe? Aquele desamparo, aquela sensação de que algo falta, que leva a gente a buscar uma conexão. Era essa relação íntima, de coração a coração, que ele queria entender. Tá, mas aí fica a questão: como é que se estuda uma coisa tão pessoal, tão interna? O James propôs um método bem fascinante para isso, que a gente vai ver agora na terceira parte, a ideia de ampliar a alma humana para poder enxergar melhor. Ele partiu de uma premissa até que simples. Para entender a essência de qualquer fenômeno, é preciso olhar para os seus exemplos mais extremos. Ele chamou isso de exagero metódico. Ou seja, em vez de olhar para a fé do dia a dia, aquela mais morna, ele foi atrás das experiências mais radicais, mais avassaladoras, aquelas que transformam uma vida por completo. E essa citação ilustra perfeitamente os casos que ele foi estudar. Os grandes inovadores religiosos, eles não tiveram suas revelações numa reunião de comitê. Foi na solidão radical do deserto. É nessas experiências limite que a natureza da religião se mostra na sua forma mais pura. Certo. E o que essa investigação nos extremos acabou revelando? Isso nos leva para a quarta parte e para uma conclusão muito clara. Para James, o que importa são os sentimentos, não as fórmulas. Então, o ponto crucial é este. James descobriu que, nos seus momentos mais intensos, a religião não é um sistema de crenças, mas uma paixão infinita. É uma força que move a gente, tão fundamental quanto o amor, a ambição ou a raiva. E essa diferença fica muito nítida quando a gente olha para a história. As teorias, os dogmas, nossa, eles mudam drasticamente de cultura para cultura e de século para século. Mas os sentimentos religiosos, o espanto, a entrega, a busca por redenção e o comportamento que eles inspiram, isso é incrivelmente constante ao longo da história humana. Para o James, a religião funciona como uma espécie de tempero para a existência. Ela conecta um mundo visível, esse que a gente conhece, ao universo espiritual maior. E é dessa conexão que a vida ganha um significado mais profundo, um tipo de encanto que a lógica sozinha não consegue dar. E agora a gente chega na última sessão, que aborda a questão final, a mais espinhosa de todas, a da verdade. Para James, a resposta está em uma verdade que funciona na prática. A pergunta é inevitável, né? Tudo bem, as pessoas sentem coisas intensas. Mas isso quer dizer que o objeto dessas experiências, o divino, é real? Ou é só coisa da cabeça? E é aqui que entra a filosofia do James, o pragmatismo. Para um pragmático, a questão não é se uma ideia é verdadeira num sentido abstrato. A questão é, que diferença concreta essa ideia faz na vida de alguém? Uma crença verdadeira se ela funciona,
se ela produz um efeito positivo, tangível. E aqui vem a conclusão bombástica dele. Se a crença em Deus pode transformar o indivíduo, dando força, esperança e um propósito que leva a ações concretas no mundo, então, para todos os efeitos práticos, Deus é real. Por quê? Porque ele produz efeitos reais. E a gente termina com esse pensamento final, que é bem provocador. James sugere que o objetivo último da religião talvez não seja a adoração a um Deus abstrato, mas sim a busca por mais vida. Que o impulso religioso, na sua essência, seria o amor pela vida, o desejo de torná-la maior, mais rica e mais cheia de significado. Uma ideia e tanto para se refletir.